sabe que demorou 2 semanas para o torcedor santista realmente ver como que o Santos ia reagir depois de 2 semanas aí de treinamentos. Vi amigos meus que fazem conteúdos do time do Santos fazer vídeos, né, falando sobre os treinamentos do Vojvoda, elogiando e tudo mais. Os jogadores em off falando muito bem dos treinamentos, que cansou pra caramba, que gostou por demais o treino que acontecia todos os dias, principalmente o jogador Neymar. E aí, o que acontece? Quando chega no final de semana, a gente naquela expectativa enorme, a gente chega na frente da televisão, obviamente para quem teve condição de assistir, e a gente vai para um jogo. Começa a assistir o jogo realmente toma situações e formas diferentes, totalmente diferentes daquelas que nós costumávamos a ver nos técnicos anteriores. Vimos um Santos um pouco mais intenso, um Santos de uma marcação alta, né? Pressionando inclusive o time adversário, né? E o Santos jogou um primeiro tempo assim espetacular, visto que na última partida o Santos não jogou tão bem assim. Mas já vimos algumas diferenças, né? E queríamos realmente ver como o Vojvoda colocaria o time do Santos depois de 2 semanas de treinamento. A visão que o torcedor santista teve, obviamente, que foi positiva, né? Diante de todas as dificuldades, né, dos jogadores que o Santos contratou, obviamente, que parte deles ingressaram no time do Santos, um no time titular, o outro ficou como opção no banco de reservas, depois entrou novamente, mas a expectativa, de uma certa forma, era muito grande. No segundo tempo, eram 10 minutos jogados, aconteceu um monte de coisa, pessoal, mas um monte de coisa. O Brazão sofreu uma lesão gravíssima, né? Uma pancada com o joelho direito do Igor Gomes que deu, eu sei que foi sem querer, todo mundo tá falando isso, eu também acho, pela cena que a gente viu, mas a imagem que mostrou aquele calombo do lado esquerdo da testa do Brazão realmente foi muito forte. E ao invés dele pegar e sair, e o médico de uma certa forma orientar ele a fazer esse contexto, Vargas, mas ele queria ficar, cara, não pode ficar. Pancada na cabeça não pode ficar. Eu já vi jogadores acontecerem a mesma coisa e depois ir para o hospital e demorar muito tempo para poder voltar. A sorte foi que o Santos estava num dia que eu considero, de uma certa forma, de bunda para a lua, mas tem um jogador lá em específico que a torcida realmente não gostava muito dele, estava querendo sair, o Santos também não queria ele na equipe do Santos, estava encostado treinando, veio o Juan Pablo Vojvoda e pelas contratações, para os jogadores lesionados e tudo, ele acabou voltando, que é o Zé Ivaldo. Tentou colocar uma água no chope do time do Santos, o Santos quase teve 2 oportunidades ali pelo Neymar, um roubo de bola ali para o Lautaro Dias, aquele gol que o Neymar perdeu, não pode perder, cara. E o Neymar também não jogou bem, essa que é a verdade, né? Mas o fato, pessoal, foi que, mesmo depois de tudo isso, da expulsão aí do Zé Ivaldo, um juvenil do caramba, eu achei que no primeiro lance que aconteceu do cartão amarelo, eu acho que foi muito exagerado, né? O árbitro foi muito mal dentro da partida, do meu modo de ver. O VAR, então, depois daquele pênalti que foi feito em cima do Neymar, o Scarpa, pô, foi nítido aquele arranca-rabo que deu em cima do Neymar e o árbitro não viu nada. O VAR também não chamou. E tinha tudo para dar errado no time do Santos. O Santos perdendo o gol, o Santos com o jogador expulso, isso aos 10 minutos, né? E o Brazão sofrendo aquela lesão na cabeça que realmente impressionou muitos torcedores do time do Santos e aqueles que estavam assistindo a partida pela televisão. Foi muito feio. E aí o Santos, de uma certa forma, fazendo as suas substituições, coloca lá, tira o Guilherme, né? Coloca um zagueiro, colocou o zagueiro, o Frias, né? Que estava lá como opção no banco de reserva, entrou meio perdidão, na hora que ele entrou saiu o gol, né? O Gustavo Gomes, que tinha feito a lesão e tirado depois de 9 minutos o Brazão da partida, né? Entrou ambulância, todo o torcedor santista ficou preocupado. Depois eu cheguei até a assistir a entrevista coletiva do Juan Pablo Vojvoda, para ver se tinha um boletim atualizado a respeito da saúde dele, mas me parece que está tudo bem. Mas, pessoal, é o seguinte, o Santos quase no final da partida sofreu um pênalti ali e depois o Tiquinho Soares foi lá e concluiu e fez o gol de empate. Para muitos foi um milagre, cara, esse gol que o Santos fez que deu números finais à partida. Eu também acho que foi, mas o Atlético Mineiro jogou no meio da semana e perdeu, né, na Copa do Brasil. O Santos, que não tem nada a ver com isso,
foi lá e carimbou o empate. Era para o Santos ter vencido, pessoal, né? Do jeito que o Santos jogou, do jeito que o Santos foi imponente, do jeito que o Santos pressionou, um Santos diferente. E você não pode falar outra coisa. Ah, Vargas, mas o Santos teve 2 semanas, né? O time do Atlético realmente jogou durante a semana, teve que dividir a concentração dos jogadores de um campeonato para o outro. Eu não estou nem aí, pessoal. A mesma coisa vai acontecer com o time do São Paulo no final de semana que vem. Detalhe, jogo às 8h30 da noite, o Santos vai jogar na Vila Belmiro contra o time do São Paulo. São Paulo tem um jogo importante no meio da semana contra o LDU, não sei se é Sul-Americana, Libertadores, não sei o que é. E o São Paulo provavelmente vai dividir atenções nessas 2 partidas, porque ele vai jogar no meio da semana, depois pega o time do Santos. Dependendo do resultado durante a semana, quando jogar contra o time do Santos, vai ser um time. Se ganhar, vai ser outro. Se perder, a gente não sabe qual time que o Crespo vai colocar para jogar contra o time mais glorioso do mundo. Porque tem um outro jogo na outra semana, né? Então o Santista, de uma certa forma, vai ter também uma semana o Juan Pablo Vojvoda para fazer os treinamentos, colocar a cabeça nos eixos novamente e ver que conseguiu um bom empate. De uma certa forma eu entendi que o Santos poderia até ganhar se o Neymar tivesse feito aqueles 2 gols, depois daquele pênalti também sofrido, que ele sofreu em cima no campo, dentro do campo, e o árbitro não viu absolutamente nada, ignorou. Isso mostra a força que o Santos não tem nos bastidores, a força política que eu estou falando para você, pessoal. Porque é assim, ó, funciona da seguinte maneira. Eu sempre falo aqui nos meus conteúdos que a arbitragem, para muitos, que aqueles que acompanham a antiga arbitragem, que eu bato palma realmente. Mas a arbitragem de hoje, pessoal, sempre foi, né? Mas a arbitragem de hoje com o VAR, ela funciona da seguinte maneira. Depende do time, depende do momento do campeonato, depende do momento em que ele está jogando. Por quê, pessoal? Porque existe pressão, existe a política dentro dos bastidores da CBF. E o Santos não existe isso, né? Então, quando é para dar a favor ou contra, como deveria dar a coisa correta, tudo é contra o Santos Futebol Clube. Eu não sei se vocês perceberam isso, gente, porque é nítido o que a gente vê dentro de campo. Aquele pênalti que não aconteceu, e foi pênalti mesmo, porque o árbitro da partida, que estava fazendo a partida lá, e na ocasião, ele não viu. Mas o VAR poderia ver também, que também não viu, fez vista grossa. E aí, o árbitro, que é ex-árbitro, que estava na transmissão do Sport TV, especificamente falando do Premier, disse que foi pênalti. E o árbitro não viu isso, mesmo com câmera em câmera lenta, e o Santos jogando melhor o primeiro tempo, tendo maior posse de bola em todos os quesitos. O Santos realmente foi prejudicado. Mas, no meu modo de ver, o Santos perdeu a oportunidade de vencer o gigante lá do Galo, no campo do Galo, naquele campo sintético, né, que aconteceu a partida. O Santos tinha realmente chances enormes de fazer um resultado positivo dentro do campo do adversário para vir jogar contra o time do São Paulo com uma semana um pouco mais tranquila, mas isso não aconteceu. Então, pessoal, tem um detalhe que eu não estou vendo quase que ninguém falando, mas eu vi, acho que o Felipe Camargo fazendo a sua observação na entrevista concedida pelo técnico do Santos, Juan Pablo Vojvoda. A pergunta dele, ele falou sobre o protocolo da CBF, e esse protocolo tem que seguir à risca. Por quê? Brasão sofreu uma lesão na cabeça, né? Levou uma joelhada, teve aquele hematoma, aquele galo que foi assim horrível no que a gente viu, e de vez dele sair, ele acabou ficando. 9 minutos depois ele acabou saindo de ambulância e indo para o hospital. Até aí, para você que está ligado aqui no meu canal, não sei se você viu, mas estou relatando o que aconteceu com o Gabriel Brasão, goleiro do time do Santos. Entrou depois de Jorge, que fechou o gol, né? Fez pelo menos umas 3 defesas ali. Talvez, pessoal, por isso eu acho que o Juan Pablo Vojvoda vai ficar um pouco mais tranquilo, por conta desse protocolo, que foi feita a pergunta do Felipe Camargo, lá do De Olho do Peixe. Disse que pelo protocolo da CBF, que segue também o protocolo da FIFA, ele tem que ficar 5 dias de molho, né? Sem fazer atividade física, sem se esforçar, ficar totalmente em repouso. O Brasão provavelmente vai seguir esse protocolo. Entendo eu, porque do jeito que ele saiu de campo, vai fazer vários exames, provavelmente, auxiliares.
exames de tomografia, exames de ressonância magnética, tudo aquilo que vai deixar realmente o jogador tranquilo, para que ele realmente possa voltar a jogar o futebol ainda nessa semana, mais tardar a semana que vem. Se ele ficar bem essa semana, como o Santos joga no domingo, pode ou não ter possibilidade dele voltar. Mas eu acho que isso tem que ter uma certeza enorme, porque o Diógenes não jogou mal não, pessoal, ele foi bem dentro de campo. E, como o próprio João Pablo Vojvoda falou, primeiramente a saúde de cada jogador. Depois a gente vê o que vai acontecer. Eu tenho absoluta certeza, porque para essa próxima partida do time do Santos, às 8h30 da noite, na Vila Belmiro, que horário horrível, né, pessoal? Mas é o que tem para hoje, né? O Diógenes vai fazer uma boa partida. E o Santos jogando do jeito que está jogando, vai ter a volta do Roleiser, né? Outros jogadores, o Alexis, também o outro zagueiro que foi contratado pelo time do Santos, vai treinar essa semana, provavelmente estará no bid, né? O time do Santos vai ter oportunidade de colocar também esse outro zagueiro que entrou hoje no segundo tempo, né, no lugar da expulsão do Zé Ivaldo, né, que tentou realmente colocar uma água no chopes, o Adonis Frias, né? A gente vai ver como que vai acontecer durante os treinamentos, durante essa semana. Provavelmente o Santos vai ter um alcance muito grande com relação ao preparo físico, porque o que o Santos jogou no primeiro tempo hoje, fazia muito tempo que nós não víamos o Santos jogar nessa intensidade, mas tem que manter. Agora, pessoal, o Santos teve as oportunidades, mas não pode perder, né? O Santos tem que colocar a bola para dentro, coisa que não aconteceu, né? Aconteceu porque o Tiquinho Soares estava lá, foi muito bem no momento que ele entrou, achei muito interessante. E para você que está ligado aqui no meu canal Vargas Santos TV, a escalação do time do Santos foi a seguinte: Gabriel Brazão no gol, Igor Vinícius, Zé Ivaldo, né? O Luan Pérez jogou ali como zagueiro central, o Escobar jogou na lateral esquerda, o Zé Rafael ali no meio de campo, o Schmidt que jogou também ali no meio de campo, fazendo dupla de volantes ali com ele, e depois entrou o Tassiano que entrou no lugar dele, o Vitor Hugo também, eu acho que ainda pode melhorar muito, eu acho que é muito cedo para a gente falar alguma coisa sobre esse jogador, né? Depois o Vitor Hugo saiu para a entrada do Cabadeiro, o Neymar Júnior, que era, na minha opinião, um jogador que deveria mostrar algo mais, né? Não jogou bem hoje, pessoal. Tanto é que eu achei até que ele ia ser substituído. Mas entre tirar o Neymar e o Guilherme, que é melhor taticamente, mas que não tem a qualidade e o nome que o Neymar tem, essa que é a realidade, ele acabou saindo e o Neymar acabou ficando. Mas o Neymar saiu depois para a entrada do Robinho Júnior, o Lautaro Dias, que foi um jogador muito arisco lá no sistema de ataque do Santos, né? Foi o autor do passe que quase saiu e o Neymar errou ali do gol dele. Saiu para a entrada do Tiquinho Soares, que deu o gol de empate em números finais, né? Eu acho que o Vojvoda está indo no caminho certo. O Santos realmente, com esses treinamentos, com essa maneira nova de treinar, o Santos realmente consegue subir de patamar. Mas ainda o Santos está muito, mas muito próximo da zona do rebaixamento, pessoal. Eu sei que parece que o Vasco está jogando agora, se eu não me engano, né? Parece que o resultado altera alguma coisa, mas o Santos realmente tem que ter mais tranquilidade, ganhar a próxima partida. Esse jogo que aconteceu hoje contra o Atlético Mineiro realmente foi uma coisa que o Santos poderia sair com resultado positivo, sim, porque o Santos não perdeu oportunidade, sim, principalmente ali no primeiro tempo, mas não foi isso que aconteceu. Por isso que eu vou ficando por aqui, agradecendo a todos os likes, a todos os compartilhamentos, principalmente você que está ligado aqui no meu canal Vargas Santos TV. Abraço para você e até o próximo conteúdo, pessoal. Tchau!